Conversamos com o Dr. Lucas Augusto Santos Freire, médico cirurgião, especialista na área de ortopedia, atuando na INCAR aqui em Santo Antônio de Jesus. Egresso de Minas Gerais, o senhor vem atuando nessa instituição de saúde com esmero. Como recebeu o convite da direção do INCAR e o que dizer da receptividade e infraestrutura logística operacional disponível? Bom, boa tarde, Márcio, boa tarde a todo mundo da TV Sage, a quem nos acompanha. A minha vinda para cá foi de forma meio abrupta. Eu vim, na verdade, a minha esposa é baiana e ela sempre teve a intenção de, depois de concluída a formação, ela também é médica, a gente retornasse para a Bahia. E através de um colega em comum que estudou conosco no Rio de Janeiro, apesar de eu ser mineiro, os últimos 12 anos eu morava no Rio, houve esse convite a ela e eu decidi topar essa mudança na nossa vida, mesmo com a estabilidade que a gente já tinha adquirido no Rio. E aí resolvemos vir. Chegando aqui, fui muito bem recebido por todos do hospital, Arthur, Gilmar, todos da direção do hospital. E a surpresa foi muito boa. Foi grande a satisfação de perceber o quanto no interior da Bahia, se faz medicina com qualidade e se faz medicina pensando no bem-estar do paciente. E isso a gente encontra aqui no INCAR, de uma forma definitiva, é o grande objetivo. Atuando nessa área, quais as demandas que no dia a dia vem se deparando e a que fatores atribuí-las? Olha, o maior demanda do consultório ortopédico hoje em dia, claro, são as dores, né? Dor é um problema que tem atingido a população das mais diversas faixas etárias, não tem predileção por idade, por sexo, ela simplesmente acontece estando ou não relacionada a algum trauma. Então, dor é o grande cerne, o grande motivo da maior parte da procura dos atendimentos ortopédicos. E dentre as dores, predominantemente aquelas que atingem o esqueleto axial, que se trata da coluna. Aqui na Bahia, além do INCAR, o senhor presta serviço a alguma outra instituição de saúde? E o que tem feito para atender as situações que se lhe apresentam? Olha, aqui na Bahia, de instituição privada, eu trabalho só no INCAR, tanto aqui na unidade, na matriz, em Santo Antônio de Jesus, quanto na filial em Cruz das Almas. E trabalho pelo Sistema Único de Saúde para o Estado, tanto na policlínica estadual recentemente inaugurada aqui em Santo Antônio, quanto no Hospital Regional da Chapada, em Ceabra. E o que a gente procura fazer, independente do local e do paciente com que a gente está lidando, é sempre trazer um atendimento digno, humano, procurando resolver o problema do paciente da melhor maneira possível, sempre associando a vontade do paciente, a expectativa que ele tem na resolução do seu problema e sempre trazendo qualidade de vida para o paciente. No que concerne às intervenções cirúrgicas, recentemente o senhor, ao lado do Dr. Mauro Freitas, operou pessoas com idades superiores a 94 anos, no mesmo dia. Dentre elas, Dona Judete Mascarenhas, em face de fraturas do fêmur. Sua avaliação sobre essas cirurgias realizadas com grande sucesso. Olha, é uma satisfação para a gente, né? A gente, nesse dia que a gente operou essa paciente, a gente teve outra paciente também que foi submetida ao procedimento cirúrgico em face de fraturas do fêmur proximal devido à queda, né? O público é idoso, é o público da faixa etária mais avançada e que tende a sofrer fraturas com traumas de baixa energia ou traumas ou até mesmo sem trauma. As fraturas espontâneas provocadas pelo enfraquecimento e a perda de massa óssea gradual com a idade, principalmente na mulher, em virtude da osteoporose. E aqui no INCAR a gente consegue sempre encontrar toda a estrutura que o paciente precisa para ser operado com segurança e a estrutura que o médico e toda a equipe envolvida no procedimento precisam para fazer esse procedimento com segurança da melhor maneira possível para o paciente. Então, pessoas com essa idade de 80, 100 anos estão propensas a esse tipo de acidente? O acidente com o do fêmur, a questão de fratura do fêmur e fratura do quadril. Sim, essa é a faixa etária, os idosos são o grande alvo, né, vamos dizer assim, das fraturas do fêmur, principalmente aquelas fraturas que envolvem a região proximal do fêmur,
colo e a região transtrocantérica, que foi o caso da dona Gildete. Então, esses são os pacientes que mais frequentemente sofrem com essas fraturas e, invariavelmente, a indicação acaba sendo de um tratamento cirúrgico que deve ser feito de maneira mais rápido possível, mas também sem submeter ao paciente a riscos maiores do que a própria fratura já lhe traz. Doutor, sempre que ocorrem acidentes, há casos em que tratamentos podem ser feitos com repouso durante dias ou intervenção cirúrgica. Toda intervenção cirúrgica é perigosa. É mais prudente manter o paciente na cama por vários dias ou submetê-lo a procedimento cirúrgico? Bom, Mascarenhas, isso depende muito do diagnóstico, de qual fratura a gente está falando que o paciente sofreu após a queda, que na maioria das vezes é da própria altura. Depende da localização. As fraturas do fêmur, ela na maioria das vezes, eu diria em todas elas têm, salvo as restrições absolutas do paciente, elas têm indicação cirúrgica porque elas trazem muita morbidade, agregam muito risco ao paciente e o paciente tende a ficar mais tempo do que deveria ficar restrito ao leito. E junto com essa restrição, todos os outros problemas que a restrição de um paciente idoso causa. A gente pode citar aí aumento do risco de trombose venosa, aumento do risco da formação das escaras pelo paciente estar imóvel no leito, então muito tempo na mesma posição favorece o surgimento das úlceras de pressão. A questão da broncoaspiração, o paciente ele está se alimentando no leito, então tudo isso facilita a questão da broncoaspiração de alimento para a via respiratória. Isso tudo agrega comorbidade para o paciente e tende a agravar a situação clínica que já é delicada pela fratura. Existem sim as fraturas que não têm indicação cirúrgica, mas a gente tem que avaliar cada caso e pesar o risco-benefício para cada paciente. Qual o prazo mínimo para que pessoas que submetem esse tipo de cirurgia possam voltar a andar? A gente também não pode afirmar isso com certeza, não tem uma receita de bolo, né? Por isso que é importante o acompanhamento pós-operatório do paciente, o acompanhamento rigoroso, periódico e frequente do paciente para determinar, de acordo com a avaliação clínica e radiológica de forma seriada, quando aquele paciente está pronto para tolerar uma carga novamente para fazer com que ele volte a deambular, a andar dentro do tempo necessário. Isso é uma coisa muito restrita de cada paciente. A gente não tem como fechar um tempo definitivo para cada paciente que a gente opera. As fraturas que são submetidas às artroplastias, as cirurgias em que a gente substitui a articulação por uma articulação artificial, essas tendem a fazer com que os pacientes andem o mais breve possível. No dia seguinte à cirurgia, a gente costuma colocar o paciente para andar. As artroplastias em específico, que não foi o caso dessas cirurgias. Mas isso depende da indicação de cada fratura e também da condição clínica do paciente. Eu também não adianta também eu submeter o paciente porque ele colocar ele para andar sem ele ter condição clínica, porque o paciente idoso que sofreu a fratura, ele já tem o equilíbrio prejudicado, ele tem a força muscular prejudicada, então são uma série de fatores, não só a fratura em si, que vai determinar para mim quando eu vou colocar esse paciente para iniciar a deambulação e voltar a caminhar dentro da melhor forma possível. Dr. Lucas, quais os cuidados necessários no dia a dia para que as pessoas idosas possam estar menos propensas a acidentes dentro e fora do lar? Olha, o idoso, então, como a gente chegou a falar, ele já é naturalmente mais propenso a desenvolver fraturas com traumas de baixa energia, por exemplo, as quedas da própria altura. Isso pela osteoporose que tende a acometer os indivíduos mais velhos e predominantemente as mulheres. Então, o primeiro passo é a gente manter em dia a saúde do osso, né? Essa prevenção, vamos tomar como exemplo a mulher, desde que ela entra na menopausa, que ela para de menstruar, a partir desse momento já começa a agravar a perda de massa óssea. Então, nesse momento, lá atrás, com 50 anos, 55 anos, a gente já começar a fazer a prevenção e o rastreio da osteoporose para evitar que no futuro ela tenha uma massa óssea tão prejudicada
que possa fazê-la quebrar com mais facilidade. Então, os cuidados de prevenção e tratamento da osteoporose. Esse é o primeiro passo, que envolve tratamento medicamentoso, envolve banho de sol, envolve atividade física, porque um osso, para ele estar bem, com uma boa massa óssea, você tem que ter um envelope muscular também que faça tensão sobre esse osso, para fazer com que o osso esteja forte. E uma vez instalada a osteoporose, todos os cuidados de marcha, para evitar com que o paciente caia. E nisso a gente tem algumas dicas: não ter tapete na casa do idoso, não ter desnível entre um cômodo e outro do domicílio, evitar móveis, principalmente os mais baixos, e principalmente no trajeto entre o quarto do idoso e o banheiro, porque uma hora muito comum que o idoso tende a cair é quando ele levanta durante a noite ou no início da manhã para ir ao banheiro, e aí nisso ele desequilibra e acaba caindo. Então é sempre nesse sentido, evitar as quedas e prevenir e tratar a osteoporose quando identificada. Ter corrimão sempre também, apoiadores de segurança no banheiro, no box onde o idoso toma banho, onde ele senta no vaso sanitário, porque na falta de equilíbrio ele tem onde se apoiar, e mesmo quando não tem falta de equilíbrio, ele se apoiar para, por exemplo, lavar o pé, lavar as partes mais baixas do corpo, sem ter, diminuindo esse risco de queda. A TV Sage, a TV Notícias 24 Horas agradecem, o espaço fica aberto aqui, as suas considerações finais. Bom, Mascarenhas, eu que só tenho a agradecer, foi um grande prazer conhecer você, toda a sua família, a partir do momento que a gente se conheceu a partir do caso da dona Gildete, foi um grande prazer para mim. Eu me coloco à disposição de você, sempre que surgir alguma dúvida, que alguma demanda, nós estamos aqui à disposição, todo mundo aqui do INCAR, o pessoal da ortopedia, não sou só eu, tem outros colegas também, que também fazem, e estão até muito mais tempo do que eu na cidade e na unidade, trabalhando com qualidade para atender aqueles que precisarem da nossa ajuda. É um prazer. Obrigado. Rapaz, o cara é show de bola, né? Já passei adaptado, né?